Olá, gente, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, eu me chamo Priscilene, professora de língua portuguesa, e hoje o nosso assunto é formas nominais do verbo. O que seria uma forma nominal verbal? É quando eu tenho um verbo que ele precisa de um outro verbo para transmitir ideia de tempo, modo, por exemplo, e também é quando eu tenho um verbo que ele desempenha uma função de uma forma nominal, por exemplo, de um substantivo, de um adjetivo, de um advérbio. Então, basicamente, eu digo que é um verbo que sozinho ele não pode expressar o tempo verbal, ele não pode expressar o modo verbal, mas que ele pode desempenhar uma função de um nome, né? As famosas classes gramaticais relacionadas a pessoas, né? O substantivo, o adjetivo, o advérbio. Então, nós temos três classificações. Primeiro, eu tenho o infinitivo. O infinitivo é quando ele expressa uma ação em si. É quando o meu verbo ele tem função de substantivo. E além de ter função de substantivo, tem uma estratégia muito fácil de encontrar ele, que são os famosos verbos terminados em AR, ER, IR, OR. Então, geralmente, nós usamos esses verbos para exercer uma função de substantivo. Então, se eu dissesse acordar, agradecer, falar, cantar, tudo isso seriam verbos na forma infinitiva. Por quê? Porque naquele momento ele não está desempenhando apenas uma função verbal, mas também uma função substantiva, né? E o que é uma função substantiva? É nomear. Então, são os verbos que nomeiam ações, certo? Por outro lado, nós temos os verbos que estão no gerúndio, que são os famosos verbos terminados em NDO. Eles exercem uma função de advérbio, em alguns casos uma função de adjetivo, e eles estão sempre expressando o processo da ação, né? O desenvolvimento da ação. É uma ação que ainda não foi concluída, digamos assim. Então, eu tenho acordando, dormindo, falando, gostando, partindo, trazendo. São verbos que desempenham uma função de adjetivo ou de advérbio, na maioria dos casos de advérbio mesmo. E essa forma verbal, ela também não está sozinha, né? Na maioria das vezes está acompanhada por outro verbo, porque ela sozinha não é capaz de expressar o modo ou o tempo verbal, certo? Então, se eu dissesse que ela está dormindo muito, esse dormindo, ele precisava de outro verbo para complementar esse sentido total, porque naquele momento ele não está exercendo uma função apenas de verbo, e sim uma função de nome também. E por fim, nós temos o particípio. O que seria o particípio? São os verbos terminados em DO ou em DA, singular ou plural. Eu posso dizer que essa é a forma nominal que admite flexão de gênero e flexão de número. O que seria uma flexão de gênero? É quando eu posso transformar o meu verbo em masculino ou feminino, a depender de com quem ele esteja concordando. E quando eu falo em flexão de número, é quando eu posso transformar o meu verbo em singular ou plural, a depender também da palavra com quem ele está ali para concordar. Então, se eu dissesse ela está acordada, eu estou usando o meu verbo no singular e no feminino, porque eu estou me referindo a ela. Ela está no feminino e está no singular também. Mas se eu mudasse, dissesse que eles estão acordados, eu tenho aqui um verbo que agora ele está no plural e no masculino. Por quê? Porque concorda, né, com eles. Porque eles também está no plural e no masculino. Então, das três classificações, o particípio é o que expressa o resultado de uma ação. Eu posso dizer que é uma ação concluída, uma ação finalizada, terminada, e ele também é aquele que eu posso flexionar. Então, tanto eu posso mudar do masculino para o feminino, do singular para o plural, e não tem problema nenhum, porque ele admite essa flexão, né? Ele tem esse recurso a mais, digamos assim.
Então, além do verbo no particípio, ele expressar para a gente essa questão de resultado, de finalização, ele também tem uma característica que é ter função de adjetivo. Então, enquanto o infinitivo tem função de substantivo, enquanto o gerúndio tem função de advérbio, em poucos casos de adjetivo. O particípio, ele tem essa função de adjetivo. Então, a gente tem que ter esse cuidado para, quando for analisar o verbo, a gente não olhar só para a terminação. Por que eu digo isso? Porque eu sei que o verbo no infinitivo termina em R. A R, ER, IR, OR. Eu sei que um verbo no gerúndio termina em NDO. Eu sei também que um verbo no particípio, ele pode terminar em DO, DA, DOS, DAS, né? Que é as formas feminino, masculino, plural e singular. Mas tem alguns verbos no particípio que eles são verbos abundantes. O que são os verbos abundantes? São aqueles que não estão com essa terminação, né, do DO, DA, singular ou plural, mas eles continuam tendo essa função de adjetivo. Eles continuam sozinhos, não sendo capazes de expressar um tempo e um modo verbal. Então, eu tenho que ter cuidado. É o exemplo do verbo acender, que eu tenho o aceso, o farol está aceso, ou eu posso dizer que o farol estava acendido, né? Então, eu tenho duas formas de usar esse verbo e ele continua sendo um verbo no particípio. Então, tem que ter esse cuidado quando for analisar os verbos no particípio, porque nem sempre esse verbo ele está terminado com DO ou DA, certo? Então, só para recapitular, se eu dissesse assim, eu tinha fritado as batatas para o jantar, ele está no particípio, porque eu termino em DO. Mas se eu disser que eu adoro batatas fritas, ele continua no particípio, mas ele não termina em DO, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado, porque são verbos abundantes, né? E o que isso diferencia um do outro é que um verbo ele está na sua forma regular de ser conjugado e o outro está na sua forma irregular. Qual está errado? Nenhum dos dois. Porém, ele admite essas duas formas, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, que o conteúdo tenha ficado claro. É um conteúdo bem simples, mas que exige da gente um pouco mais de atenção para esses mínimos detalhes, né? Eu sei que é um conteúdo bem tranquilo, mas também é um conteúdo que pode confundir, principalmente nessas questões de regularidades e irregularidades do verbo, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado tudo claro para vocês e até uma próxima.